2. Os conceitos fundamentais. A. Tal. A imensa dificuldade da tradução deste texto e de outros análogos 5, para o europeu, reside no fato de que o autor chinês sempre começa a partir do centro, isto é, do que poderíamos chamar de ápice, meta, ou mesmo do conhecimento mais profundo e último a ser obtido. Mas o nosso autor parte de ideias de tal modo exigentes, que um homem de inteligência crítica sentir-se-ia ridículo e arrogante, para não dizer insensato, se ousasse abordar intelectualmente a mais sutil das experiências anímicas dos maiores espíritos do Oriente. Nosso texto começa deste modo: o que existe por si mesmo se chama tal. E o Huiming começa pelas seguintes palavras: o segredo mais sutil do tal é a essência e a vida. É uma característica do espírito ocidental o fato de não possuir conceito algum para traduzir a palavra tal. Em chinês, este é representado por dois sinais, cabeça e caminhar. Wilhelm traduz tal por sentido. 0 Outros autores traduzem-no por caminho, providência e os jesuítas, por Deus. Isto já mostra a dificuldade a que aludimos. Cabeça pode ser entendido como algo relativo à consciência, e caminhar como ir, deixando o caminho para trás, o que corresponde à ideia de ir conscientemente, ou seguir o caminho consciente. Assim, empregasse como sinônimo do tal a luz do céu que, como coração celeste, habita entre os olhos. A cabeça é também o lugar da luz celeste. Essência e vida estão contidas na luz do céu e constituem, para Liu Hua Yang, os segredos mais importantes do tal. Luz é o equivalente simbólico da consciência, e a essência desta última pode ser expressada por analogias referentes à luz. O Huiming começa pelos seguintes versos: se quiseres completar o corpo diamantino sem efluxões, deves aquecer diligentemente a raiz da consciência 8 e da vida. Deves iluminar a terra bem-aventurada e sempre vizinha, e nela deixar sempre escondido teu verdadeiro eu. Estes versos contêm uma espécie de indicação alquímica, um método ou caminho para a geração do corpo diamantino, que é mencionado em nosso texto. Para isso, é necessário um aquecimento, ou seja, uma elevação da consciência, a fim de que a morada da essência espiritual seja iluminada. Assim, pois, não é apenas a consciência, mas também a vida que deve ser elevada ou exaltada. A união de ambas produz a vida consciente. Segundo o Huiming, os antigos sábios conheciam um modo de suprimir a separação entre consciência e vida, pois cultivavam as duas. Deste modo o Sheli, corpo imortal, se funde e se completa o grande tão. 9. Se compreendermos o tal como método ou caminho consciente, que deve unir o separado, estaremos bem próximos do conteúdo psicológico do conceito. De qualquer modo, a separação de consciência e vida poderá ser perfeitamente compreendida segundo o que descrevi acima, como extravio ou desenraizamento da consciência. Trata-se também, sem dúvida, da questão de conscientizar os opostos da conversão para uma reunificação com as leis inconscientes da vida. A meta dessa unificação é
obtenção da vida consciente, ou, como dizem os chineses, a realização do Tao. Essência, Xing, e consciência, Wei, são permutáveis no Wei Ming de B. O movimento circular e o centro. A união dos opostos 10 num nível mais alto da consciência, como já mencionamos, não é uma questão racional e muito menos uma questão de vontade, mas um processo de desenvolvimento psíquico, que se exprime em símbolos. Historicamente, este processo sempre foi representado através de símbolos e ainda hoje o desenvolvimento da personalidade individual é figurado mediante imagens simbólicas. Tais fatos se me apresentaram da seguinte maneira: os produtos das fantasias espontâneas, de que tratamos acima, se aprofundavam e se concentravam progressivamente em torno de formações abstratas, que parecem representar princípios, no sentido dos archaignósticos. Quando as fantasias tomam a forma de pensamentos, emergem formulações intuitivas de leis ou princípios obscuramente pressentidos, que logo tendem a ser dramatizados ou personificados. Voltaremos depois a este ponto. Se as fantasias forem desenhadas, comparecem símbolos que pertencem principalmente ao tipo do mandala 11. Mandala significa círculo e, particularmente, círculo mágico. Os mandalas não se difundiram somente através do Oriente, mas também são encontrados entre nós. A Idade Média e em especial a Baixa Idade Média é rica de mandalas cristãos. Em geral, o Cristo é figurado no centro e os 4 evangelistas ou seus símbolos, nos pontos cardeais. Esta concepção deve ser muito antiga, porquanto Horus e seus 4 filhos foram representados da mesma forma, entre os egípcios. Como se sabe, Horus e seus 4 filhos têm uma relação estreita com Cristo e os 4 evangelistas. Mais tarde, encontramos um inegável e interessante mandala em Jacobomi, em seu livro sobre a alma. É evidente que ele representa um sistema psicocósmico, de forte coloração cristã. É o óleo filosófico, ou o espelho da sabedoria, denominações estas que mostram de modo claro tratar-se de uma suma de sabedoria secreta. A maioria dos mandalas tem a forma de uma flor, de uma cruz ou roda, tendendo nitidamente para o quaternio, o que lembra o número básico, a tetractis pitagórica. Entre os índios pueblo os mandalas são desenhados na areia, para uso ritual. Entretanto, os mandalas mais belos são os do budismo tibetano. Os símbolos de nosso texto acham-se representados nesses mandalas. Encontrei também desenhos mandálicos entre doentes mentais, entre pessoas que certamente não tinham qualquer ideia das conexões aqui mencionadas. Algumas de minhas pacientes de sexo feminino não desenhavam, mas dançavam mandalas. Na Índia, isto se chama mandala ritya, que significa dança mandálica. As figurações da dança têm o mesmo sentido que as do desenho. Os próprios pacientes quase nada podem dizer acerca do sentido simbólico dos mandalas, mas se sentem fascinados por eles. Reconhecem que exprimem algo e que atuam sobre seu estado anímico subjetivo.
Nosso texto promete revelar o segredo da flor de ouro do grande Uno. A flor de ouro é a luz, e a luz do céu é o Tao. A flor de ouro é um símbolo mandálico que já tenho encontrado muitas vezes nos desenhos de meus pacientes. Ela é desenhada a modo de um ornamento geometricamente ordenado, ou então como uma flor crescendo da planta. Esta última, na maioria dos casos, é uma formação que irrompe do fundo da obscuridade, em cores luminosas e incandescentes, desabrochando no alto sua flor de luz, num símbolo semelhante ao da árvore de Natal. Tais desenhos exprimem o nascimento da flor de ouro, pois, segundo o Wei Ming-ji, a vesícula germinal é o castelo de cor amarela, o coração celeste, os terraços da vitalidade, o campo de 1 polegada da casa de um pé, a sala purpúrea da cidade de Jade, a passagem S. Cura, o espaço do céu primeiro, o castelo do dragão no fundo do mar. Ela é também chamada a região fronteiriça das montanhas de neve, a passagem primordial, o reino da suprema alegria, o país sem fronteiras e o altar sobre o qual consciência e vida são criadas. Se o agonizante não conhecer este lugar germinal, diz o Wei Ming-ji, não encontrará a unidade de consciência e vida nem mesmo em 1000 nascimentos, ou 10.000 anos. O princípio, no qual tudo ainda é um e que portanto parece ser a meta mais alta, jaz no fundo do mar, na escuridão do inconsciente. Na vesícula germinal, consciência e vida, ou essência e vida, isto é, Xing-Ming, são ainda uma só unidade, inseparavelmente misturada como a semente do fogo no forno da purificação. Dentro da vesícula germinal está o fogo do soberano. Todos os sábios começaram a sua obra pela vesícula germinal. Notem-se as analogias com o fogo. Conheço uma série de desenhos de mandalas europeus, onde aparece uma espécie de semente vegetal envolta em membranas, flutuando na água. A partir do fundo, o fogo sobe e penetra a semente, incubando-a de tal modo, que uma grande flor de ouro cresce da vesícula germinal. Esta simbólica refere-se a uma espécie de processo alquímico de purificação e de enobrecimento. A escuridão gera a luz e a partir do chumbo da região da água cresce o ouro nobre, o inconsciente torna-se consciente, mediante um processo de vida e crescimento. Em total analogia com isto, lembremos a Kundalini da Yoga Hindu. Desse modo se processa a unificação de consciência e vida. Quando meus pacientes projetam tais imagens, não o fazem sob sugestão, elas ocorriam muito antes que eu conhecesse seu significado ou suas relações com as práticas do Oriente. Essas imagens brotam espontaneamente de duas fontes. Uma delas é o inconsciente, que produz de modo natural fantasias dessa espécie. A outra fonte é vida que, quando vivida com plena devoção, proporciona um pressentimento do si mesmo, da própria essência individual. Ao expressar-se esta última nos desenhos, o inconsciente reforça a atitude de devoção à vida. De acordo com a concepção oriental, o símbolo mandálico não é apenas expressão, mas também atuação. Ele atua sobre seu próprio autor. Oculta-se neste símbolo uma antiquíssima atuação mágica,
cuja origem é o círculo de proteção, ou círculo encantado, cuja magia foi preservada em numerosos costumes populares. A meta evidente da imagem é traçar um sulcus primigenius, um sulco mágico em redor do centro, que é o templo ou temenos, área sagrada, da personalidade mais íntima, a fim de evitar uma possível efluxão, ou preservá-la, por meios apotropaicos, de uma eventual distração devido a fatores externos. As práticas mágicas não são mais do que projeções de acontecimentos anímicos, que refluem sobre a alma como uma espécie de encantamento da própria personalidade. Isto é, o refluxo da atenção apoiada e mediada por um grafismo. Em outras palavras, é participação de uma área sagrada interior, que é a origem e a meta da alma. É ela que contém a unidade de vida e consciência, anteriormente possuída, depois perdida, e de novo reencontrada. A unidade de vida e consciência é o tal, cujo símbolo, a luz branca central, é semelhante à que é mencionada no Bardo Tondo. Esta luz habita na polegada quadrada, no rosto, isto é, entre os dois olhos. Trata-se da visualização do ponto criativo, cuja intensidade é desprovida de extensão, e que deve ser pensada juntamente com o espaço da polegada quadrada, símbolo daquilo que tem extensão. Ambos reunidos, são o tal. A essência ou consciência, Sing, se exprime mediante o simbolismo da luz e representa a intensidade. A vida, Ming, deverá pois coincidir com a extensão. O caráter da primeira é Yang, enquanto que o da segunda é Yin. A mandala já mencionada de uma jovem sonâmbula de 15 anos, que observei há 30 anos, tem no centro uma fonte de energia da vida sem extensão, cuja emanação espontânea colide com um princípio espacial oposto, em perfeita analogia com a ideia fundamental do texto chinês. O aproximar-se circundando, ou circumambulativo, exprime-se, em nosso texto, através da ideia de circulação. Esta última não significa apenas o movimento em círculo, mas a delimitação de uma área sagrada por um lado e, por outro, a ideia de fixação e concentração. A roda do Sol começa a girar, isto é, o Sol é vivificado e inicia seu caminho, em outras palavras, o tal começa a atuar e assume a direção. A ação converte-se em não ação, tudo o que é periférico é subordinado à ordem que provém do centro. Por isso se diz, o movimento é outro nome para significar domínio. Psicologicamente, a circulação seria o ato de mover-se em círculo em torno de si mesmo, de modo que todos os lados da personalidade sejam envolvidos. Os polos de luz e de sombra entram no movimento circular, isto é, há uma alternância de dia e noite.